Com tão pouco tempo de carreira, teria imaginado alcançar tão rapidamente o sonho de jogar em um time europeu de alto nível, como a Roma? Não, com tão pouco tempo assim não. Trabalhei forte para que isso acontecesse, mas nunca imaginei estar num time grande como a Roma tão rápido. Inclusive pelo pouco tempo de carreira que você tem, não é? Nos conte um pouco da sua história. Como você disse, foi pouco tempo mesmo. No Fluminense passei cerca de 1 ano e meio. Antes disso, intercalei entre 2 times de baixo nível. Um era do meu empresário e o outro foi no Nordeste, que eu fui para o Sergipe. Então, trabalhei só nesses 2 clubes antes do Fluminense e depois do Fluminense vim para o Atalanta e do Atalanta vim para Roma. Mas você vê alguma diferença, por exemplo, no campeonato brasileiro e no campeonato italiano e europeu? Muito, muito. Por exemplo, a força é muito diferente do campeonato brasileiro, a inteligência dos jogadores também é muito diferente, técnica, velocidade, tudo muda bastante. Mais difícil, mais fácil ou simplesmente diferente? Diferente, um pouco mais difícil, mas fácil de se adaptar também. E como nasce a sua paixão pelo futebol? De pequeno, através do meu pai. Meu pai, quando novo, ele jogava também, teve a chance de ser profissional, mas como na época era muito difícil, ele preferiu ficar em casa ajudando a família. E então, quando eu era pequeno e ele saía para jogar, como dizemos, peladas no Brasil, eu acompanhava sempre. Então, a partir dali foi de onde surgiu tudo. Então você seria um reflexo do seu pai. Creio que seja Exato. muito orgulhoso da carreira que você está fazendo atualmente. Exato, é isso mesmo. Logo após a sua chegada a Roma, nós tivemos que enfrentar uma quarentena devido à pandemia de coronavírus que tocou o mundo inteiro e paralisou tudo. Creio que foi difícil para você se adaptar nessa cidade, nesse time, com tanto caos e medo. Nos explique como foi a sua adaptação aqui na capital? Verdade. Logo quando cheguei, acho que foi cerca de 2, 3 semanas depois, já começou a pandemia, então aí complicou um pouquinho. Eu saí de Bérgamo logo que atingiu muito forte a pandemia lá. Consegui sair um pouco antes, mas quando cheguei aqui também já tinha alguns casos e isso complicou bastante. A adaptação foi fácil por conta de ter mais 3 brasileiros no clube e tudo, isso ajudou muito, né? E também o italiano eu já sabia falar um pouco por questão de estar no Atalanta e isso ajudou bastante também. O grupo era excepcional, é excepcional ainda e me acolheu de braços abertos e com o maior carinho possível, então foi muito bom a adaptação. Vejo que é uma adaptação muito boa, porque você já tem uma tatuagem romana no seu braço, mas foi feita atualmente? Não, essa tatuagem eu fiz quando eu estava no Fluminense ainda. Foi minha segunda tatuagem que eu fiz, a primeira foi um leão e depois foi o lobo. E o lobo é um animal que eu gosto muito, é um animal que nunca está sozinho, está sempre em grupo, então isso é o que me motiva. Foi uma espécie de premonição. Pode ser, não? Já estava imaginando que um dia estaria jogando no Roma. Exato. É um clube excepcional e o logotipo dele é lindo e combinou com o lobo, então tudo se encaixou. Grandes astros do futebol brasileiro como Paulo Roberto Falcão, Cafu e Aldair passaram pela AS Roma e deixaram um legado muito importante. Isso talvez sirva de estímulo para você dar continuidade a esse legado? Sim. Como você disse, Paulo Roberto Falcão também é da minha terra, né, do Sul. Jogou muito no Internacional, é um ídolo lá também. E também é um ídolo para mim, claro.
Mas como eles fizeram o legado deles, eu também vou procurar fazer o meu da melhor maneira possível, e se isso acontecer, vou dar graças a Deus. Existe algum desses jogadores que te dá inspiração para fazer isso? Posso dizer que sim, mas eu procuro não me inspirar muito e fazer do meu jeito as coisas. Até levo muito como inspiração, mas procuro trabalhar da minha maneira e dar o meu melhor possível sempre dentro de campo. Você sabe que você é uma estrela prometente. O que você pensa sobre isso? Olha, sinceramente, eu agradeço muito pela torcida me tratar desse jeito, me acolher dessa maneira, e vou fazer de tudo para que continue assim, mas como eu disse, eu procuro trabalhar sempre no dia a dia, cada dia um esforço a mais e assim consequentemente, né? Você acha que a disciplina ela é importante para alcançar níveis mais altos no futebol? A disciplina faz parte, sim, do dia a dia do atleta, e isso é muito importante. Não só na parte de culinária, mas na parte de trabalho, sempre é muito importante a disciplina pra gente. Você foge dos restaurantes? Olha, eu procuro me manter mais em casa, comida de casa mesmo, porque restaurante as comidas são muito deliciosas e é difícil não comer bastante. Existe algum lugar aqui em Roma em particular que roubou seu coração? Olha, Coliseu. O Coliseu eu fui agora há pouco, fiz um ensaio fotográfico com a minha namorada, e agora que tá vindo a filha, e a gente fez um ensaio fotográfico e é lindo demais o Coliseu. É o lugar então que capturou não só o seu coração, mas também da sua esposa, não é? Exato. E como vai se chamar a neném? A neném vai se chamar Antonella. Antonella, nome italiano. Sim. Então, Roma capturou bastante o coração de vocês. Verdade. Existe algo da cultura brasileira que você carrega sempre consigo? Sim. O que, por exemplo? Do meu país, o chimarrão. O chimarrão. E como você consegue fazer um chimarrão aqui? Encontra os ingredientes? A gente procura comprar na internet a erva, mas a cuia, a bomba, tudo eu trouxe do Brasil, e sempre onde eu vou ela me acompanha. E existe algo da cultura italiana e romana que você levaria consigo na sua bagagem à vida? Existe. O que, por exemplo? A culinária é excelente, né? Mas eu levaria, da culinária, levaria a carbonara, que eu sei que é um prato romano e eu gosto muito. Não é um segredo que a torcida romana é uma torcida muito calorosa e devota ao Roma. Eu creio que seja a torcida mais calorosa de toda a Itália e talvez até da Europa. Porém, no Brasil também temos torcidas calorosas tanto quanto aqui a do Roma. O que você pensa da nossa torcida? Como você disse, é muito calorosa. Eu, infelizmente, ainda não consegui jogar com torcida, mas assim que eu estava vindo pro clube, eu consegui vir num clássico, que era Roma e Lazio. Foi o 1-1, mas a torcida estava espetacular, excepcional mesmo, muito calorosa mesmo. E como você foi acolhido por eles? A sua chegada ao aeroporto, por exemplo? Tinha bastante jornalista, tinha alguns torcedores também, e todos também incentivando toda hora, falando para dar o máximo possível, e isso é o que a gente mais faz sempre, né? E você concorda que a torcida romana é a torcida mais calorosa da Itália? Concordo, né? Eles estão sempre do meu lado, mas concordo, sim, é uma torcida excepcional, eu acho isso também. Quando você se deu conta que alcançou, creio que um dos maiores sonhos da sua vida como jogador de futebol? Quando caiu a ficha de verdade, olha, foi no momento que eu estreiei no Fluminense profissionalmente. Lá eu vi que
a engrenagem tinha andado e a partir dali só dependia de mim para continuar trabalhando mais e mais sempre. E qual é a sua próxima etapa? Qual é o seu próximo sonho? Olha, meu próximo sonho é uma seleção principal. Esse é o meu objetivo, é o meu foco, que eu estou trabalhando muito para isso. E acha que vai chegar? Olha, ao meu ponto de vista, sim, mas a gente tem que trabalhar cada dia mais para que isso aconteça. Roger, existe alguma recordação da sua carreira, uma história, uma pequena história que marcou a sua memória, a sua vida? Na minha carreira existem duas. Uma semifinal de Sul-Americana e a Taça Rio pelo Fluminense, que eu fui campeão com eles. E como foi? A semifinal da Sul-Americana com o Fluminense foi contra o Nacional, a gente foi jogar na casa deles. O primeiro jogo tinha sido 1-1 e a gente precisava da vitória para ganhar. E a gente conseguiu a vitória, mas quando saiu do jogo a torcida deles estava esperando fora e... Meu Deus! Tacaram vidro, pedra, quebraram todo o ônibus nosso. Foi bem emocionante. Mas é uma recordação que eu lembro por poder sair de lá vitorioso e sentir toda aquela tensão, aquele pavor que a gente sentiu, se faz mais preparado ainda. Roger, muito obrigada pelo seu tempo. Um saludo e... Força Roma! E agora vamos jogar um pouquinho de totó.